Hoje iremos tratar de um assunto que está relacionado à carta aos Efésios, que é uma saudação aos destinatários. Então essa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, tratando da parte doutrinária e a parte prática. E essa lição ela vem falar muito aos nossos corações, porque a maneira como nós vivemos é a maneira como Deus quer. E aí existem algumas situações importantes aqui nesta lição, que fala primeiramente sobre a autoria da carta. Quem foi o autor da carta aos Efésios? A maioria dos escritores antigos, eles são unânimes em dizer que o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios. Claro que existem alguns teólogos modernos que tentam trazer alguma dúvida em relação a essa questão, mas eles vão precisar fazer um trabalho extremamente exaustivo para provar o contrário daquilo que já é reconhecido há muito tempo como sendo o apóstolo Paulo o autor. Então aqui no primeiro tópico fala sobre a autoria. O autor, como nós falamos aqui, é o apóstolo Paulo, como se encontra aí no capítulo 1, versículo 1. Apóstolo Paulo de Jesus Cristo. Então, Paulo é o seu nome romano, enquanto que Saulo é o seu nome hebraico. E aí ficamos pensando o que vem a significar. Saulo, segundo a revista, é solicitado, e Paulo significa pequeno. E isso aí é o que está mais claro em relação ao nome dele. Algumas pessoas dizem que o seu nome foi mudado. Não, o seu nome não foi mudado, porque Saulo é no hebraico e Paulo exatamente é diferente do que de respeito a Saulo, porque Paulo era o nome mais apropriado para que ele pudesse ter aquele contato com os gentios. Então aqui no subtópico 2, assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Aí ele dá que, provavelmente, por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Romanos, capítulo 11, versículo 13. Então o autor aqui da revista, ele acredita que o apóstolo Paulo usou mais Paulo do que Saulo por causa do seu nome ser gentil, no sentido Paulo, porque Saulo era o nome do povo judeu, e aí talvez não tivesse muita aquela aceitação. Essa é a grande realidade. E aqui também fala que no subtópico 3, uma epístola da prisão. Paulo se encontrava em Roma quando ele escreveu a carta aos Efésios e se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor. Então essa carta de Efésios é conhecida como a epístola das prisões. Juntamente com ela está Filipenses, Colossenses e Filemão, que também estão considerados como epístola das prisões, quando ele estava preso e escrevia essas cartas para as igrejas que foram até então estabelecidas e organizadas por ele. Quando falamos de igrejas, no tempo do apóstolo Paulo, não falamos de igreja como sendo placa da igreja, Assembleia de Deus, Deus é amor, quadrangular, assim em diante. Aqui na realidade, igrejas eram aquelas pessoas que realmente ficavam nas suas casas e os irmãos se reuniam e ali se louvava, se lia a palavra e assim por diante. E a data da carta de Efésios, temos aqui uma data de 61 a 62 depois de Cristo, que essa carta tenha sido escrita.
pelo apóstolo Paulo. Claro que se você ler outros livros, eles vão dar uma data de 60 a 61 depois de Cristo. No caso da revista aqui da Escola Dominical da CPAD, está de 61 a 62 depois de Cristo. E a pessoa responsável para levar essa carta, que era um amigo seu, Tíquico, como seu portador. É o capítulo 6, 21 aí de Efésios. Religiosidade em Éfeso. Então, quando ele está escrevendo para os Efésios, eles já tinham a sua religião, aquilo que eles criam, que era o templo de Artemim, Diana, a deusa da fertilidade. Tanto tinha essa deusa como outros deuses que eram adorados ali naquele lugar. E o que era mais interessante, que o apóstolo Paulo ficava muito mais concentrado para escrever essa carta aos irmãos que estavam ali, porque ali a idolatria era muito grande. E a tendência de adorar vários deuses também era muito grande. Então o apóstolo Paulo sempre estava falando, sempre estava ali anunciando essas verdades. O subtópico 3 aqui diz Efésios. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Então acredita que ainda essa carta ele já esteve lá e ficou uns 3 anos evangelizando lá e aos redores. Depois, em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para o gentio pregando num salão alugado na escola de Tirano. Atos 19, 9. Então podemos perceber que havia da parte do apóstolo Paulo sempre esse interesse de evangelizar os judeus e os gentios, mas como os judeus eram muito e são até hoje os corações muito duros e fechados, então ele partiu para o povo gentil. E aí aconteceram grandes milagres na vida do apóstolo em relação a como ele se comportava em relação ao gentio. E ele é por esse motivo que ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. No subtópico 4 diz aqui a saudação epistolar, que aí o apóstolo Paulo fala da graça e paz. Essa é uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Essa é a graça de Deus, de tal forma como ela é oferecida para o homem. Claro que hoje em dia a graça, da maneira como é apresentada por algumas igrejas, ela sempre vem voltada como uma barganha. E barganhar com Deus, isso nunca deu certo. A graça é algo gratuito, é o que Deus fez. Deus fez tudo. Não há necessidade de que você faça nada, porque tudo está feito. Você só precisa aceitar o que está feito, através daquilo que o próprio Cristo nos entregou como bênção, a bênção da salvação. E aqui o tópico 3, que é o do subtópico 1, que é o propósito da carta. Os cristãos eram marcados pela imoralidade e bebedeiras. Mais uma vez, salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. E como eu falei para vocês, parece-me que nós precisamos entender a salvação de Cristo em nós. E depois que nós entendemos e aceitamos a Cristo, nós também devemos entender como nós devemos nos comportar depois de ter recebido a bênção da salvação. Então o povo de Efésios, eles tinham que entender que eles foram salvos, e logo em seguida eles tinham que entender como eles deveriam viver como verdadeiros cristãos diante do ímpio. Isso é muito importante para nós até no dia de hoje. E a mensagem que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Efésios é que Jesus Cristo é a cabeça e a igreja o corpo. Quando fala que Cristo é a cabeça, nós sabemos que ele é o que dirige essa parte principal. Quando fala que a igreja é o corpo,
Quando falamos que a igreja é o corpo, nós falamos de igreja como 4 paredes, de tijolos, não falamos de igreja daquelas pessoas que realmente fazem parte do corpo de Cristo e com isso recebem a salvação por fazerem parte desse corpo. A igreja mística, a igreja de Cristo, espiritualmente falando, ela é perfeita. Nem todos que estão na igreja, dentro de um templo de placa de igreja, pode ser considerada a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que vai subir, aquela que realmente está regenerada pelo Senhor. E só Deus conhece o interior de cada um. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então o que é importante é que nós venhamos a entender cada vez o chamado de Deus em nossa vida. Então essa é só uma aula introdutória, e na segunda e na terceira em diante a gente vai se aprofundando mais na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Que Deus abençoe a todos e que Deus fale mais fortemente aos corações dos amados. É uma aula extremamente resumida, porque é isso aqui que a lição apresenta inicialmente. Amém.